Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início então à nossa aula de Química, certo? Então escolhe o cantinho legal aí da casa de vocês aí e vamos começar a falar sobre petróleo, tá? Então é módulo novo, certo? Então as tarefas da aula passada eu coloquei aí no arquivo de Word logo acima, tá? Então dá uma olhadinha aí, tá? Ver se vocês fizeram tudo certinho, corrige e vamos lá para a página 516, tá? É o módulo 6, onde a gente trabalha nesse módulo o petróleo, tá? Então eu dividi essa aula em 4 partes aqui para a gente conversar sobre ele, tá? Sobre esse líquido aí que é o nosso, ele costuma se dizer que é o nosso ouro preto, tá? Então ele é um líquido muito valioso, tá? Na nossa atualidade, devido a ele ser uma das principais fontes de energia, tá? Para movimentar nossas máquinas e também na produção de diversos materiais, certo? Então o petróleo ele é associado a combustíveis como a gasolina, a óleo diesel, certo? Então os derivados que são produzidos a partir dele, como ele sendo base de matéria-prima, né? Então vai desde de medicamento, tá? Até alguns corantes aí empregados na indústria alimentícia. Então daí já se dá, já se tem já uma noção já do quão valioso ele é na nossa atualidade. E ele não é uma substância que a gente tenha vontade, tá? Ele recebe o nome de recurso não renovável. O que quer dizer isso? Esse recurso aqui, você não dá para você produzir ele sempre. Então o petróleo ele se forma durante milhões de anos, tá? Então vamos imaginar lá debaixo da Terra sendo produto de decomposição. Hoje se acredita de diversas algas, porém decomposição de seres vivos aí que viveram há milhões de anos. Para conseguir formar de novo, vai precisar de vários milhões de anos. Nós não temos esse tempo, então ele é um recurso que demora muito tempo, tá, para se formar. Então ele se enquadra do que é não renovável. Então daí a grande preocupação da exploração desse líquido aí, porque uma hora pode acabar. Então cada vez mais ele vem sendo valioso. Então as populações que têm acesso, então as nações que possuem esse em abundância, está associado à própria riqueza ali e disputas, né, guerras que, que ocorrem, tá, devido à obtenção desse recurso aí, tá? Eu havia comentado que eu dividi a aula no que é o petróleo, tá? Onde é encontrado, do que é formado e os cuidados, alguns cuidados que se tem aí. Então o petróleo é um líquido viscoso, tá? Normalmente com a coloração preta, tá? Porém é variável, dependendo da região de onde que ele é extraído, ele tem uma cor ali. Então ele é um líquido pouco solúvel, então ele é pouco solúvel à água, então ele é um óleo, tá? De densidade menor. Então ele flutua, tá? Na água, tá? Literalmente aí, certo? Sofre combustão, ou seja, ele pega fogo. A origem dele, como eu já comentei aí, existem várias hipóteses, porém a que é plausível é que ele é formado, isso daí é fato, durante o processo de decomposição de milhões de anos, porém aí não se sabe ao certo, né? Então, de qual ser vivo que vem daí. Porém, hoje acredita-se bastante em cima de oceanos primitivos que foi se formando, tá? Então, dos organismos que viviam lá, então normalmente era algo que era
parecido com plâncton e alguns vegetais, tá? Foi a receita, tá? Pro petróleo, certo? Então, durante a sedimentação desses oceanos primitivos aí, onde que foi sendo soterrado, o processo de decomposição, durante milhões de anos, formou esse líquido, tá? Viscoso, denso, tá? Uma densidade menor do que a água, pouco solúvel e altamente inflamável, tá? Então, essa daí é a teoria aí sobre o que é aí o petróleo aí, de onde que ele vem. Então, ele pode ser encontrado, tá? Tanto no oceano, então lá debaixo do oceano, daí vem aquela historinha lá que a gente tem aqui o pré-sal, então a nossa costa aqui tem, acredita-se, né, então que exista uma grande quantidade, tá, de petróleo, tá? Porém, o comum aí é debaixo da terra. Então, vamos imaginar o seguinte: debaixo da terra não é bem assim debaixo da terra, porque se a gente pegar assim as camadas, existe o solo, tá? Então, aquela primeira camada lá, o cascalho, tá? Que são alguns fragmentos de rocha. Aí embaixo desse fragmento de rocha existe a rocha lá, que ela é dura, então ela é impermeável. Ainda um pouquinho para baixo ainda. Existe uma rocha aí que ela é mais porosa, cheia de buraquinhos. Aí vem uma rocha que está um pouco misturada com o petróleo. Uma rocha, tá, que logo abaixo aí ela tá com água salgada. Então ele vai estar entre a rocha com água salgada e a rocha porosa. Então ele está numa profundidade aí bem abaixo aí da terra, então bem ali longe, certo? Então há uma certa dificuldade, tá, para encontrá-lo. Porém, quem encontra vai se dar muito bem nessa vida, certo? O petróleo basicamente ele é formado por dois átomos. Então, do que ele é formado, então a gente tem que ter ideia assim, ele é formado por dois tipos de átomo: hidrogênio e carbono. Então, ele é formado por átomos de hidrogênio e de carbono. Para a química ele é chamado de hidrocarboneto. Então, o petróleo ele é composto por moléculas de hidrocarboneto, onde moléculas de carbono se juntam a moléculas de hidrogênio. Certo? Então essa daí é a composição aí do petróleo, certo? A gente tem que sempre se atentar aos acidentes, tá? Com o petróleo. Ele é um líquido inflamável, então tem que tomar cuidado com o que como se manipula, certo? Porém, volta e meia a gente vê acidentes que ocorrem em oceano. Então, derramamento. Então, navios que ou afundam ou sofrem algum dano lá e acaba derramando isso daí na água, certo? Acaba causando um estrago enorme para o meio ambiente. Porque, vale lembrar que ele é menos denso que a água, então a tendência dele é subir para o espelho d'água e se espalhar. Então ele forma ali um grande filtro acima do oceano, do mar ali onde acontece isso. E dali o que vai acontecer é um dano enorme, porque para recolher isso dá trabalho, tá? E quanto mais tempo ficar, pior é para o meio ambiente, para o homem. Porque boa parte, vamos imaginar o seguinte, da vida marinha depende do sol, certo? Para movimentar o oceano é necessário a luminosidade. O petróleo não deixa passar essa luminosidade, então ele causa uma barreira à luminosidade. Então para o processo fotossintético no oceano, ali naquele trecho. Então os micro-organismos vão começar a perder a vida e assim vai acabando a alimentação ali. Porém tem o dano para os maiores também, que vai acontecer que
peixes, aves e mamíferos que vivem aí no oceano vão acabar tendo ali o seu corpo ali todo sujo com o petróleo. E como ele é um líquido viscoso que gruda bastante, para alguns animais que nem mamíferos vão acabar morrendo afogados e aves. Os peixes eles vão ter ali suas brânquias fechadas também e não vai conseguir respirar, fora a intoxicação que causa, certo? Então o dano, tá, do petróleo na água é tremendamente ruim, certo? Então há sempre o cuidado. Então volta e meia, quando a gente vê no noticiário que há algum derramamento aí, vê que uma preocupação enorme, porque o dano que causa é irreparável. Então é um prejuízo muito grande, certo? Para a aula de hoje, então, fica a página 521 como tarefa. Então tem umas questõezinhas aí, tá? Quem tiver dúvida, me pergunta aí. No mais, tenha um ótimo dia aí. Tchau, tchau.